Depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando: Matias Vinha vai voltar para o Flamengo? O River Plate desistiu da contratação do lateral e vai devolver o jogador que está emprestado? Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a diretoria do Mengão que está correndo contra o tempo para fechar novas contratações e vou falar também de martelo batido para os garotos do Ninho na Libertadores. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito no canal, na humildade eu te peço, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Eu vejo que muitas pessoas passam pelo canal, porém não são inscritas. Então se inscreve, acione o sino e deixa aí o seu like. Deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre martelo batido, porque foi ontem um sorteio e foi definido o grupo do Flamengo na Libertadores da América Sub-20. Lembrando que a competição acontece no Equador do dia 7 até o dia 22 de março. E o Flamengo é o cabeça de chave, né? Cabeça de grupo do Grupo A por ter sido campeão no ano passado, e no grupo do Flamengo estão o Independiente Medellín da Colômbia, o Bolívar da Bolívia e o Estudiantes Mérida da Venezuela. Esse é o Grupo A, o grupo que está o Flamengo. Palmeiras, que é o principal rival do Flamengo na competição, está no Grupo B com Crystal Palace, Olímpia e Universidade Católica do Equador. E o Belgrano da Argentina é o cabeça de grupo do Grupo C, Belgrano, Nacional do Uruguai, Santiago e LDU de Quito. Esse aí são os três grupos da Libertadores Sub-20. Lembrando que o Flamengo é o atual bicampeão. Foi campeão em 2024, jogando contra o Boca Juniors, e campeão em 2025, jogando contra o Palmeiras. E nós vamos estar torcendo para os nossos meninos para que me sejam campeões de novo e vão disputar o Mundial novamente. Quem sabe trazer o tri do mundo na categoria. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Flamengo e Botafogo, jogo que vai acontecer domingo pelo Campeonato Carioca. A torcida do Flamengo vai dividir o Engenhão com o Botafogo, metade. A torcida do Flamengo vai ficar localizada no setor sul e no setor oeste, é o setor contrário às cabines de rádio e TV. Muito porque é atrás do banco de reservas, né? Eles gostam que a torcida deles fique do outro lado, porque quando a câmera da televisão passa, filma eles do lado de lá. É basicamente isso que vai acontecer. Os ingressos já estão à venda, então você que quiser comprar, você tem que comprar lá no site do Botafogo, lá no site de visitantes do Botafogo, o seu ingresso. Domingo de Carnaval, 5h30 da tarde, Flamengo e Botafogo vão se enfrentar no Engenhão pelo Campeonato Carioca. É um jogo que para o Flamengo é importante, porque passando, o Flamengo já vai estar na semifinal e já vai poder aí começar a pensar até em chegar numa final, porque enfrenta o Botafogo agora, enfrenta um time de menor expressão na semifinal é ida e volta, são 2 jogos, depois enfrenta a final em jogo único. Torcer para dar certo. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar de uma partida que vai ser adiada pelo Campeonato Brasileiro, o jogo entre Flamengo e Mirassol. O que acontece, gente, é o seguinte: o jogo entre Flamengo e Mirassol pelo Brasileirão estava inicialmente marcado para quarta-feira, dia 25. O que acontece é que no dia 26 é o jogo de volta da Recopa. Então o Flamengo vai jogar a primeira partida no dia 19 e a segunda partida no dia 26. E aí essa partida contra o Mirassol, que estava inicialmente marcada no Maracanã para quarta-feira, dia 25, vai precisar ser remarcada, e o Flamengo já entra no Brasileiro naquela agonia, sempre com um jogo a menos. É um jogo difícil contra o Mirassol, mas a informação é que a CBF vai marcar essa partida mais para frente. A tendência é que não marque para durante data FIFA, essas coisas nada. Vou encontrar aí uma brecha no calendário, uma folga no calendário, para que essa partida seja remarcada. Jogo entre Flamengo e Mirassol, que aconteceria no dia 25 de
de fevereiro agora, vai ficar um pouco mais para frente. Bom, antes de eu falar sobre novas contratações e a diretoria do Flamengo que está correndo contra o tempo para fechar esse contrato e falar sobre Matias Vinha, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, o River Plate vai devolver o jogador, uma informação que vem da Argentina e muita gente me perguntando sobre isso. Falar agora sobre a situação do Matias Vinha, porque saiu essa notícia. E muita gente começou a me perguntar. Deixa eu explicar a vocês o que está acontecendo. O Flamengo emprestou o Matias Vinha para o River Plate com obrigação de compra pelos argentinos caso o Matias Vinha jogasse pelo menos 50% das partidas. Ou seja, se o River Plate fizer 70 jogos no ano, se o Matias Vinha jogar 35 desses jogos, o River Plate fica na obrigação de comprar o lateral. O que acontece é o seguinte, o Matias Vinha começou até fazendo boas partidas pelo River, mas agora o jogador está caindo muito de produção. Tanto que no último jogo que o River Plate perdeu 4-1, 2 gols que o River Plate tomou foram falhas individuais do lateral e ele foi substituído ainda no intervalo. Acabou o primeiro tempo, o Galhardo já tirou ele e colocou outro jogador no lugar e há uma certa... não vou dizer indignação, há uma certa cobrança por parte do torcedor do River Plate para com o Matias Vinha. Quando começou a circular na Argentina essa notícia de que o River Plate estudava uma devolução, que o River Plate queria devolver o jogador, é óbvio que a torcida, porque o jogador está mal, começa a fazer uma pressão para que isso aconteça. Porém, a informação que representantes do atleta trouxeram, vi até que o Vene confirmou essa informação, é que neste momento o River Plate não pensa em devolver o Matias Vinha para o Flamengo. Que neste momento o River Plate não quer devolver o jogador, vai insistir um pouco mais, vai tentar um pouco mais, lembrando que o River Plate sabe o número exato de jogos que vai ter no ano, sabe o número exato de jogos que o Vinha tem que jogar para poder se tornar uma obrigação de compra. O fato é que o jogador não vive um bom momento por lá, o fato é que o jogador não está conseguindo desempenhar um bom futebol por lá e começa uma especulação sobre ele ser devolvido ao Flamengo. A princípio, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é chegar no final, ele não cumprir a metade dos jogos e aí sim ele ser devolvido. Mas agora, a princípio, não deve acontecer, até porque pessoas próximas ao jogador informam que o River Plate, por enquanto, não sinalizou uma possível devolução do Matias Vinha para o Mengão. E eu queria saber a sua opinião. Você queria o Matias Vinha de volta? Você tentaria dar mais uma chance para o Matias Vinha? Você acha que o jogador merece mais uma chance? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Vamos mudar de assunto, falar de novas contratações. Isso porque nós começamos hoje os últimos 20 dias da janela de transferência e o Flamengo corre contra o tempo para contratar novos reforços. O Flamengo vai precisar aí correr contra o tempo para trazer novos jogadores. O Flamengo cumpriu ali as exigências que era um goleiro e um zagueiro, trouxe ainda o Paquetá como uma grande contratação na janela de transferência, mas ainda entende que precisa se reforçar, ainda entende que vai precisar aí se reforçar um pouco mais, talvez ir para o mercado buscar um volante, um centroavante que é pedido assim unânime da torcida, que falta realmente um centroavante para dividir ali a posição com Pedro. O Flamengo sabe onde ainda tem algumas carências, onde ainda precisa contratar e vai atrás desses reforços. E é claro que nós estaremos sempre de plantão para ir mantendo vocês muito bem informados, tá certo? Queria pedir, se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É importante para nós. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto.